Oi pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à unidade 7 direcionada aos alunos do sexto ano. Então, por favor, coloquem no livro de vocês na página 213 para nós começarmos a analisar questão a questão, certo? E assim facilitar também o estudo de vocês, com compreensão de questões e compreensão também do texto com uma sua certa totalidade. Então vamos lá. Na 213, nós demos continuidade, né, no vídeo passado ainda um pouco dessa página, que ela vai estar direcionada até a nona questão ainda, sobre o artigo de opinião do texto, tem logo nas páginas anteriores. E na 213 nós vamos ter o seguinte, linguagem e construção do texto. Aqui nós vamos ver o que na primeira questão. Já sabe, né, deixando muito claro para vocês, que eu não exijo perguntas, apenas respostas, certo? Então vamos lá. Primeira questão, na primeira parte do artigo, a autora escreve como se estivesse conversando com alguém, releia. Aí vão existir aqui o que? Alguns trechos, né, do texto contido nas páginas anteriores e vem a pergunta. Item A da primeira questão da página 213. A quem se dirige esses trechos? Quando ela fala esse trecho aí, a quem está se referindo? A quem ela está se dirigindo? B. Identifique outro trecho de texto em que a autora parece estar conversando com alguém. Então, além desses que já estão aí na primeira questão, os trechos, vocês vão o quê? Buscar também no texto outras partes em que parece que a autora também está conversando com alguém. Segunda questão. Esse artigo de opinião foi escrito por uma psicóloga. Ao escrever como se conversasse com o leitor, ela usa uma linguagem mais espontânea, do dia a dia, empregando palavras próprias da linguagem informal dos jovens. Item A. Copie no caderno uma palavra ou expressão do texto que seja exemplo de uma linguagem mais informal. Então vocês vão buscar no texto o que? Trechos em que mostre uma linguagem mais informal. Para quem não lembra, linguagem formal é aquela em que é uma linguagem mais descontraída, que ela não vai estar, digamos o seguinte, não vai estar seguindo as regras, né, da gramática normativa. Item B. Qual foi a provável intenção, né, a hipótese, intenção da autora ao escolher essa linguagem mais informal? Você acha que ela escolheu esse tipo de linguagem por qual motivo? C. Em sua opinião, então nós já podemos ver que é um item pessoal. Esse tom de conversa deixou o texto mais claro ou dificultou sua leitura e entendimento para você? Esse tipo de linguagem tornou para você mais difícil ou mais claro? Essa é a pergunta do item C da segunda questão. Vamos seguir. Na terceira, você vai reler trechos do primeiro parágrafo, né, dos primeiros parágrafos do artigo e observar o que? O tempo dos verbos. Então, aqui vocês podem observar na terceira questão que existem verbos, né, ó, destacados, certo, em negrito. E no item A vai ser o seguinte: qual é o tempo expresso por essas formas verbais? Qual é o tempo? É presente, passado ou futuro? É isso que vocês vão responder no item A. B. Que outras palavras ou expressões nesses trechos também indicam o tempo? Quais são as outras palavras que podem indicar tempo além, né, do verbo ontem, hoje, no outro dia, amanhã? Né? Isso aí são o quê? Outras palavras ou expressões que também vão indicar tempo. Página 214, quarta questão. Em outro momento do texto há uma mudança, relê esses trechos. Aí você vai observar aqui, né, os verbos destacados e responder ao item A e ao item B. A. Escreva no caderno o tempo verbal expresso pelos verbos. Novamente, presente, passado, futuro. B. Você vai assinalar a alternativa, então é somente uma alternativa, que completa a frase e explica por que se empregou nessa parte do texto um tempo verbal diferente daquele identificado na atividade 3. Esse tempo verbal, aí você vai marcar aqui o item, né, correto. Seguindo. Ainda na 214, você vai observar a organização do artigo de opinião. Então, nós vamos observar aqui como é essa organização desse tipo de texto. Primeiramente, vai haver a apresentação da situação discutida ou introdução, que é a parte inicial do texto, em que se apresenta o tema, o problema ou a ideia a ser defendida. Depois, né, seguindo nos outros parágrafos, os argumentos, né, desenvolvimento. É a parte do texto que se encontra o raciocínio e as provas empregadas para defender a ideia ou opinião apresentada na introdução. Então, nessa parte de argumentos, você vai defender o que? Essa ideia que você colocou na introdução do texto. E na conclusão, que é o término do texto, você vai observar o quê? Que
que é a parte que retoma a ideia inicial e reforça a opinião defendida. Nesse momento, para terminar, você vai fazer o que? Reforçar o que? Essa sua opinião defendida, onde? Nos argumentos, ok? Então vamos seguir. Aqui na quinta questão, né, ele pede para o aluno reler trechos do artigo de opinião, observando que as partes do texto argumentativo. Observe a apresentação do problema, aqui está, os argumentos utilizados, né, e a conclusão, que é o término do texto. Na sexta questão, da página 215, o texto inicia com 3 situações comuns de pedidos feitos pelos filhos aos pais. Para cada uma delas, há um impedimento, releia-se. Você vai reler esses trechos e vai responder ao item A e B. A. Que palavras foi, ou aliás, que palavra foi usada em todas essas frases para dar a ideia de contrariedade, dificuldade, obstáculo? B. Que outra palavra poderia dar a mesma ideia? Sétima questão. Você vai assinalar as alternativas. Então você vai ver que não é somente uma, mas pode ser 2, 3, todas, certo? Mas não vai ser somente uma. Você vai assinalar as alternativas que expressam os argumentos usados para convencer o leitor a não depender tanto dos pais. Aí você vai fazer o que? Marcar aqui os itens, né, que você considera como argumentos usados para convencer. Oitava, qual argumento da autora você considerou mais convincente? Por quê? Qual foi o momento, né, do texto que você observou um argumento dessa autora e observou que ela pode convencer mais com aquele argumento que ela utilizou? E por qual motivo? Nona questão. As conclusões do artigo localizam-se nos parágrafos 8, 9 e 10. Aí o item A. Qual parágrafo responde à questão do título? Aí você vai ter que voltar ao texto, ler e responder essa nona questão da página 215. Aqui nesse quadro, né, já é bem familiar para vocês, que é hora de organizar o que estudamos. Você vai simplesmente observar esses vocábulos que estão aqui, essas palavras, e fazer o quê? Encaixá-los nesses quadradinhos aqui cinzas. Somente isso. Na 216 vai ter a conversa em jogo, né, que vem a pergunta para você refletir, que como é reagir à frustração de não ser atendido, como é que você reage à frustração do dia a dia, do cotidiano, né? Será que você reage de forma com mais calma, ou você é mais impulsivo, briga, discute? Como é que você reage às frustrações? Ou seja, aquilo que você queria que acontecesse e não ocorreu. Como é que você reage a isso? Então isso aqui vai depender de cada pessoa, é algo muito subjetivo. Continuando, aqui vai ter também debate, né, que eu sempre deixo claro que é interessante se nós estivéssemos em sala de aula, que não é o nosso caso. Vamos continuar. Na 218 existe, como sempre, né, outras linguagens, que aqui no caso são tirinhas e opiniões. Vocês vão responder a essas questões direcionadas a essa tirinha, na 218. Na 219, você vai ver cultura indígena e amadurecimento, rituais de passagem. Então, nós vamos ver o que aqui, observar o que? A organização social. Como é que ocorre nos grupos indígenas, não é verdade? Aqui, ó, vocês vão observar nessa página 219, que é importante que você leia para responder a esse item. Reflita sobre suas experiências e responda. O que mais chamou sua atenção na maneira como ocorre a passagem da infância para a vida adulta entre jovens desse grupo indígena? Para você, o que você achou, né, das ações, da forma de agir deles, certo? Através do que? Da leitura desse texto aqui, Organização Social, da página 219. Na 220 nós vamos ver o que? O verbo, né, 2. Já sabem que verbo é uma classe gramatical da língua portuguesa, só que nesse caso aqui nós vamos trabalhar com o que? Com a questão de pessoa e número. Pessoa, você pode perceber que é o que? Primeira, segunda, terceira do singular, eu, tu, ele, ela, na verdade, do singular. E no plural, nós, vós, eles ou elas. Isso aí são o que? São as pessoas. E o número, singular e plural. Número singular e plural. E é isso que a gente vai ver aqui nesse momento. Na página 220 vai existir ainda um quadro, não é? Que vocês vão observar isso. Primeira pessoa, está aqui, ó, do singular e do plural. A segunda, do singular e do plural. E a terceira, singular e plural. E vocês vão observar o quê? Que é claro que os verbos vão se flexionando de acordo com a pessoa. Professor, eu não entendi. O que é essa flexão? É a mudança que ocorre no verbo para ele poder fazer o quê? Uma concordância correta com a pessoa a quem ele se dirige. No caso, eu durmo. Aí está ok. Concordância do verbo dormir, eu durmo. Mas poderia ser eu dorme? Não. Aí já iria existir o quê? Um problema em relação à concordância de verbo com pessoa.
Então é isso que o livro está o quê? Falando, comentando, né, para vocês, que essas formas verbais, como vocês podem observar na página 220, bem no finalzinho, existe um conceito, que é o quê? As formas verbais, ou seja, ou simplesmente os verbos, se flexionam para concordar com a pessoa e o número das pessoas gramaticais a que se refere. É claro, porque eu acabei de citar para vocês, né, do verbo dormir, eu durmo. Não poderia ser eu dormem, eu dormimos. Não, eu durmo. Isso é o que? A flexão, a concordância que ocorre entre verbo e pessoa do discurso. Formas verbais, vocês podem traduzir isso por somente verbos, certo? Vamos seguir aqui. Na 221 são atividades, né, ligadas também à questão de verbo e concordância com pessoa e número. Pessoa primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural, certo? Né, pessoa, não sei isso ainda. Observe esse quadro aqui, nesse retângulo da página 220. É importante que vocês leiam e entendam isso para responder as questões que são propostas pelo livro, certo? Segunda questão, sobre essa ideia de concordância de verbo, né, com pessoa e número. Na 222 nós vamos começar a ver o que? Os modos do verbo, certo? Nessa parte aqui dos modos do verbo, nós vamos observar o que? Primeiramente, que modo ele vai estar indicando, né, o que? Os nomes, as classificações: indicativo, subjuntivo e imperativo. Esses são os três modos, né, do verbo na língua portuguesa. Então vocês vão ver o que? Que os modos verbais da língua portuguesa são quais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Na 223, né, vocês podem observar o que? Aqui, indicativo, subjuntivo e imperativo, o conceito, o que é que cada um significa. Então, quando vocês observarem verbos no indicativo, vai indicar o que? Expressa certeza, fato real, é certo. Subjuntivo expressa possibilidade, algo que pode ou não acontecer, ou algo irreal. Imperativo pode expressar ordem, conselho, súplica ou desejo. Exemplificando para vocês para ficar mais claro. Indicativo é o que? Algo certo. Por exemplo, eu estou gravando vídeo. É algo certo, é algo real, é um fato real. Então nós podemos dizer o quê? Que o verbo aí vai estar em qual modo? Modo indicativo. O subjuntivo, como poderia ser essa ideia de algo que pode ou não acontecer? Se eu gravar o vídeo. Então observe, se eu gravar não é algo certo, é uma hipótese. Pode ocorrer a gravação, como também pode não ocorrer a gravação. Se eu gravar, não é verdade? Vocês poderão observar aí aquela ideia de algo incerto. Isso é o subjuntivo. O imperativo, vocês vão lembrar de quê? De uma ordem. Faça a atividade. Sente-se aqui. Cale-se. Observe. É o que? Uma ideia de imperativo. Então, indicativo, certeza. Subjuntivo, possibilidade. Imperativo, ordem. A ideia que eles lançam para o leitor são essas, certo? E na página 223 vocês vão trabalhar com a questão de modos verbais, que são esses três, na verdade. Na 224 também ainda existem atividades para vocês resolverem. Aqui já sabe o que fazer, encaixar as palavras nesses quadradinhos cinzas. E nessa parte aqui, da 225, eu vou deixar para um outro vídeo, certo? Para não ficar muita informação de uma vez para vocês. Então, espero que vocês tenham compreendido essa ideia de modo verbal, de pessoa e número, pessoa primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Eu, tu, ele, ela, singular, nós, vós, eles ou elas, plural. Modos, né, que são três na língua portuguesa: indicativo, subjuntivo e imperativo. E em seguida, no outro vídeo, né, na parte 3 dessa unidade, nós iremos trabalhar com desafios da língua. Então, pessoal, fiquem bem e até mais.